Olá, graça e paz, tudo bem com você? Será que um cristão ele pode reivindicar o Salmo 91 contra o coronavírus na sua vida? Sobre isso que eu quero falar com você neste vídeo. Olha, o Salmo 91 é um dos salmos mais belos de toda a Bíblia Sagrada. Com certeza é um salmo muito caro para os cristãos e muito utilizado. Tem pessoas que deixam até a sua Bíblia aberta no Salmo 91 como meio de proteção. E de fato, lendo o Salmo 91, há alguns versículos que parece que são versículos protetores para todos aqueles que leem e creem nessas promessas. Um deles é o versículo 2, que diz assim, ó, certamente ele te salvará do laço do passarinheiro e da peste mortal. Está lá no versículo 2. Mas também há ainda outros versículos, por exemplo, o versículo 7. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal atingirá. Desgraça alguma chegará à tua tenda. Veja, esses são versículos fortes. E muitas pessoas, com certeza, reivindicam-no para proteção na sua vida. Mas será que, se eu orar a Deus com fé e reivindicar esses versículos na minha vida, proclamá-los, confessá-los, será que nenhum mal chegará à minha tenda? Será que 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita e eu nunca serei atingido porque eu estou reivindicando este salmo? Bom, a primeira coisa que nós devemos fazer é entender corretamente a questão dos salmos, tá? Para não prejudicar a nossa fé e a nossa comunhão com Deus. Há muitas pessoas que têm abandonado a fé porque oram, reivindicam essas promessas dos salmos e muitas vezes não se cumprem na vida delas. Então, a primeira coisa que surge na sua mente, que Satanás coloca na sua mente é: Deus não foi fiel às suas promessas, ou então você não teve fé suficiente. Muitas vezes não é nenhuma coisa, com certeza não é da parte de Deus infidelidade, e muitas vezes não é a falta de fé, é falta de entendimento da palavra de Deus. Vamos entender então a questão dos salmos. Os salmos, ele precisa ser entendido dentro de um contexto maior. Primeiro, os salmos não são livros doutrinários. Salmos são experiências pessoais dos salmistas cantadas agora na comunidade de Israel. Então é algo particular entre o salmista e Deus. Muitas dessas experiências, por exemplo, do Salmo 91, não se cumpriram na vida de outros salmistas. Não se cumpriram na vida de outros servos de Deus, como eu mostrarei para você. Uma outra questão. Os salmos, eles não devem ser reivindicados para o cristão na sua totalidade, porque eles dependem muito do contexto religioso, o contexto teológico da época e o contexto histórico no qual aquele salmista estava incluído, estava inserido. Tá? Por exemplo, você já ouviu falar de salmos imprecatórios? Os salmos são divididos em várias partes. Tá? Um deles são os imprecatórios, que são salmos de vingança, de pedidos de justiça para que Deus pune os inimigos. Por exemplo, olha o que diz o salmista no Salmo 58, versículo 10 e 11. Alegrar-se-á o justo quando vir a vingança, banhará os pés no sangue do ímpio. Então se dirá, na verdade, há recompensa para o justo, há um Deus com efeito que julga na terra. Claro que um cristão nunca poderia reivindicar um salmo como esse. Por quê? Porque a norma do cristão é outra, é muito mais elevada. Amai os vossos inimigos, bendizei aqueles que vos maldizem. Essa é a norma do cristão. Certa vez João e o seu irmão estavam pedindo vingança contra algumas pessoas que não criam em Cristo e pedindo para que fogo descesse do céu. E Cristo falou assim, olha, guarda aí, rapaz, guarda a sua espada e guarda o seu furor. Você não sabe de que espírito vocês são? Ou seja, vocês estão em um outro patamar agora, tá bom? Então veja bem, nem todos os salmos podem ser reivindicados desta maneira. Outra coisa que nós devemos levar em consideração é a questão do contexto geral. Nem todos os judeus reivindicavam essas promessas dos salmos, porque eles sabiam que essas promessas diziam a respeito de uma experiência pessoal daquela pessoa que fez o salmo para com Deus. Eu vou te mostrar aqui 2 exemplos de como esse salmo aqui não se cumpriu na vida de 2 servos piedosos de Deus. Tá? O salmo diz no versículo 7 que 1000 cairão ao teu lado
e 10.000 cairão à tua direita, mas você não será atingido. Mas isso não se cumpriu na vida de um rei muito piedoso, um dos melhores reis de Israel, chamado rei Josias. Para você ter uma ideia, olha como que a Bíblia declara a fé e a fidelidade do rei Josias para com Deus. Lá em 2 Reis, capítulo 23, versículo 25, diz assim, olha, e antes dele, do rei Josias, não houve rei semelhante, que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro tal. Veja, essa é a confissão de que o escritor de Reis faz do rei Josias, um homem piedoso. Não houve rei depois dele que fosse tão piedoso assim e que obedecesse ao Senhor. Agora, olha como que Josias morreu. Em 2 Reis, ainda nesse mesmo capítulo, versículo 29 e 30, diz assim, olha, nos seus dias subiu Faraó Neco, rei do Egito, contra o rei da Síria, ao rio Eufrates, e o rei Josias lhe foi ao encontro, ou seja, para guerrear contra o Faraó Neco. E vendo ele, Faraó Neco, matou o rei Josias em Megido, e seus servos num carro o levaram morto de Megido e trouxeram a Jerusalém. Veja bem, 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Mas Josias foi atingido mesmo sendo um rei fiel, um servo de Deus. Tá? Então muitas coisas não se aplicam na vida do crente só porque foi dita nos Salmos. Uma outra questão. O Salmo diz lá no versículo 2 que nenhum mal, nenhuma peste chegará à sua tenda, ou seja, nenhuma doença, nenhuma enfermidade. Mas isso não foi o que aconteceu na vida do profeta Eliseu. O profeta Eliseu morreu de uma enfermidade. Olha que diz 2 Reis, capítulo 13, versículo 14. E Eliseu estava doente de enfermidade de que morreu. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse, meu pai, o carro de Israel e os seus cavaleiros. Então a peste chegou na tenda de Eliseu, mesmo ele sendo um dos maiores profetas que Israel teve. Então você percebeu que nem mesmo os judeus reivindicavam este salmo para se cumprir na sua vida, porque os salmos falavam primeiramente de experiências particulares entre o salmista e o próprio Deus. Uma outra razão para nós entendermos completamente os salmos em relação à nossa fé é ver o que Satanás fez com ele. Satanás talvez seja o único livro da Bíblia que Satanás cita textualmente. E ele quis tentar Jesus com este salmo. Ele vai dizer, olha, lá em Mateus capítulo 4, versículo 6. Ele disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos teus anjos darás ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. Da onde que ele tirou isso? Versículos 11 e 12 do Salmo 91. O que ele estava querendo fazer aqui com Cristo? Reivindicando a proteção do Salmo de modo descontextualizado. Ele estava adulterando. E o que Cristo fez? Levou em consideração o quê? A vontade geral de Deus. Levou em consideração o contexto das Escrituras. E falou para ele, não tentarás o Senhor teu Deus. Isso é uma citação textual de um outro livro do Antigo Testamento. E uma outra coisa que nós devemos saber também, para entendermos os Salmos, ou essas promessas que estão nele, é que tudo está debaixo da vontade soberana de Deus. Nada exclui a vontade soberana de Deus. Tá? Imagine se todas as vezes que nós passássemos por uma enfermidade, um problema, uma tribulação, na nossa vida ou na vida da nossa família, nós reivindicássemos o Salmo 91 e decretássemos, olha, essas promessas vão ter que se cumprir na minha vida, porque Deus falou no Salmo 91. Imagina se todas as vezes nós fizéssemos isso. Deus nunca iria nos ensinar através do sofrimento. Nem Cristo se livrou do sofrimento como um aprendiz. Olha o que diz Hebreus capítulo 5, versículo 8. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, ou seja, o sofrimento trouxe obediência a Cristo. Ele aprendeu através do sofrimento. Se Cristo teve que aprender através do sofrimento, imagine nós. Então imagine se nós, todas as vezes que tivéssemos um sofrimento, nós reivindicássemos o Salmo 91. Nunca Deus poderia nos ensinar através do sofrimento. E assim, nós nunca cresceríamos na fé e na maturidade que Deus deseja, e o nome dele nunca seria glorificado através das oportunidades que o sofrimento traria em nossas vidas. Uma outra questão também é que
Se o Salmo 91 era para ser reivindicado todas as vezes que nós passássemos por uma enfermidade, um problema, uma morte ou qualquer tribulação em nossa vida, Deus estaria submetido a este salmo. Deus não poderia fazer nada, ele não teria livre-arbítrio para agir como ele quer. Ele teria que se submeter todas as vezes a este Salmo 91 ou outros salmos que seja, né? Mas Deus é soberano e ele tem a última palavra em nossas vidas, ok? Então, resumindo, como nós devemos encarar o Salmo 91 e outros textos de proteção? Bom, isso fala de experiências com Deus. Muitas vezes Davi não passou por essa experiência do Salmo 91. Muitas vezes Davi teve reveses na sua vida. Mas neste momento, ele teve a bênção de Deus e ele teve a experiência de passar por essa bênção aqui que ele reivindica no Salmo 91. Então, a primeira coisa que nós devemos entender, o Salmo 91 fala de um Deus protetor, um Deus soberano e um Deus que age. Então, essas promessas nós devemos reivindicar para nós. Tá? São promessas gerais para todos os seres humanos. Agora, tem promessas aqui que são de particular interesse do salmista, porque foi uma experiência própria dele. Também nós devemos levar em consideração todo o contexto da Bíblia, né? Não somente o Salmo, mas todo o que Deus fala na Bíblia Sagrada, inclusive a respeito dos sofrimentos para a nossa vida. Então, como nós devemos entender o Salmo 91? Como nós devemos nos apropriar dessas belíssimas páginas da Bíblia que foram escritas de maneira poética para nós? Primeira coisa, saber que os salmos são hinos cantados, não são doutrinas. Segundo, saber que os salmos são experiências particulares do salmista para com Deus. Então, uma experiência minha, muitas vezes, não quer dizer que você vai passar, você tenha que passar pelas mesmas experiências. Deus vai te dar outras experiências. Muitas vezes a experiência de libertação minha não será a sua experiência de libertação, porque Deus sabe que você precisa passar por aquilo e você deve aprender através do sofrimento. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Leve em consideração a vontade última de Deus, né? Deus é soberano sobre todas as coisas. Ele não tem que se submeter aos nossos caprichos, mesmo que esses caprichos tenham boa intenção e sejam feitos pela fé. A glória de Deus, muitas vezes, ela está em você passar pela enfermidade. Jesus viu um homem que estava com uma doença, né? Uma pessoa que estava há muitos anos ali sofrendo aquela enfermidade, e ele disse que essa enfermidade não era para o mal, mas era para a glória de Deus. Então, muitas vezes na nossa vida, nós iremos passar por tribulações, por doenças, problemas, mortes, mas Deus de alguma maneira vai nos ensinar. De alguma maneira, a vontade de Deus está envolvida nisso. E nós devemos reivindicar isso pela fé, ou seja, reivindicar o amor de Deus, a sua proteção e a sua sabedoria para a nossa vida. Tá bom? Deus te abençoe. Que nesta pandemia você tenha sabedoria para usar o que Deus deixou na sua palavra de modo correto para que a sua fé não seja atingida. Porque quem tem interesse em atingir a sua fé é o inimigo das nossas almas, é Satanás. Mas o Espírito de Deus está aqui para nos ajudar a vencer essa batalha. Tá? E uma das batalhas que nós teremos que vencer é através do conhecimento. Deus diz através do profeta, meu povo perece, porque lhes falta conhecimento. Conhecimento. E muitas vezes, como Jesus falou na parábola do semeador, aquilo que foi semeado, se a pessoa não entende, o diabo vem e arranca do seu coração. Então nós devemos entender a palavra de Deus corretamente para podermos reivindicá-la de modo correto e assim ser abençoado por Deus. Deus abençoe a sua vida grandemente em nome de Jesus.